Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui para mais um vídeo de geografia. Hoje entramos no assunto novo, certo? Num capítulo novo, onde a gente vai falar sobre o censo demográfico. E demografia, o que é mesmo demografia? É a quantidade de habitantes, de população. Então, quer dizer que nós vamos falar sobre o censo da população, certo? O censo demográfico. Então, vamos pegar a apostila lá na página 193, certo? A prof vai colocar aqui a apostila. Então, vamos lá. Censo demográfico. Você já sabe que a demografia é a ciência que tem o objetivo analisar as características da população. E o demógrafo é o profissional que realiza essa análise. Uma forma de obter os dados de uma população é o recenseamento ou o censo demográfico, que é a mesma coisa, eles têm o mesmo significado, certo? É ver as características da população. Então vamos lá. Censo demográfico constitui a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país, em seus recortes territoriais internos, tendo como unidade de coleta a pessoa residente, na data de referência em domicílio do território nacional. Então, assim, gente, é o conhecimento das condições de vida das populações, mas não é só em um lugar, é em todos os municípios do país. Os recortes, o que que é? Vamos supor, tem a cidade de Curitiba. Dentro da cidade de Curitiba, existem vários municípios, certo? Dentro desses municípios, existem vários bairros. Então, ela vai fazer essa pesquisa, vai fazer esse censo em tudo, certo? Então, assim, eles vão até na casa das pessoas, eles fazem pesquisa, eles marcam qual é a data que eles foram, certo? Então, eles vão em todos os domicílios. Quer dizer, eles falam que vão em todos, mas não vão, né? Porque até agora aqui na minha casa eles não vieram. Mas tudo bem, né? Então, vamos lá, continuando. O IBGE, órgão do governo federal, é responsável pelo planejamento, pela execução e pela análise dos dados coletados no censo demográfico. É por meio desse processo que os governos municipais, estaduais e federal planejam as suas ações em todos os setores, certo? Para isso, o IBGE contrata e treina as pessoas que vão até os domicílios, né, até as casas, coletar as informações utilizando o questionário estabelecido. Já tem um questionário pronto, que são questões que você tem que responder. Essas pessoas são chamadas de recenseadores, certo? Então, assim, gente, eles fazem a pesquisa no bairro. As pessoas falam, ai, esse asfalto tá muito esburacado, esse asfalto tá ruim, o carro tá estragando por causa dos buracos. Então, toda essa esse questionário vai lá para o IBGE, e o IBGE passa para os governos, como prefeitura, governador, e aí o que que acontece? Eles vão trabalhar naquele asfalto, se aprovarem, é assim que funciona, certo? Os governos, eles precisam aceitar, eles precisam aprovar para fazer, certo? Primeiro censo brasileiro. O primeiro censo demográfico brasileiro foi realizado em 1872 e foi denominado de recenseamento da população do Império do Brasil. Então, olha, gente, 1872, o Brasil ainda era império,
certo? Ainda tinham reis, imperadores naquela época, certo? Então, olha só, não dá para a gente ver muito, mas era chamada assim, província do Rio Grande do Norte. Então, eles fizeram lá no Rio Grande do Norte, em 1872. Então, eles colocaram lá os municípios, as freguesias, né? Daí, ó, sexo, se é masculino, feminino, o estado civil. Aí aqui, nossa, não tô enxergando, raça, né? Se era branco, índio, negro, a religião, a nacionalidade e a instrução. Instrução é se a pessoa tem estudo. O grau de instrução. Ela estudou, ela fez faculdade, ela não fez, ela não estuda. Isso é instrução. Então, era assim antigamente, certo? O primeiro censo demográfico. Esse recenseamento contabilizou 10 mil, 10.112.061 habitantes. O município mais populoso foi o Rio de Janeiro, com 274.972 habitantes, seguido de Salvador, com 129.109 habitantes. A ideia do governo português era realizar o censo a cada 10 anos, mas isso não aconteceu, não ocorreu de fato. Mesmo com a independência do Brasil, o censo não foi realizado a cada 10 anos. Isso só começou a ocorrer a partir da década de 1940, quando o censo passou a ser realizado pelo IBGE. O Instituto Nacional de Estatística, o INE, foi criado em 1934. Em 1937, ele foi instituído o Conselho Brasileiro de Geografia. Nesse mesmo ano, o governo federal juntou esses dois órgãos e criou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, assim, gente, hoje, essa análise, essa pesquisa, ela é feita de 10 em 10 anos certinho da população, né? Da população é de 10 em 10 anos. De outras coisas, às vezes é de 4 anos, às vezes é de 8 anos, às vezes tem até de 12 anos, dependendo das pesquisas que eles fazem. Mas da população é feita a cada 10 anos. A partir da década de 1940, é que o recenseamento demográfico passou a ser realizado a cada 10 anos, quando o IBGE assumiu, certo? Dados utilizados no censo demográfico. O censo demográfico do Brasil é realizado nos anos com final zero. Observe a linha do tempo que mostra os censos realizados pelo IBGE. Então, olha só, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000, né? Olha, tem até aqui dizendo o porquê de 1991. Ó, eu já falo o porquê. Porque que não é com final zero, ó. Só esse. Aí foi 2000, 2010. Então, quer dizer que agora em 2020 foi feito um novo censo, certo? Se é a cada 10 anos. Então, olha só. Notou algo de diferente na linha do tempo dos censos do IBGE? Um dos anos não termina com o número zero. Isso ocorreu porque o censo não pôde ser realizado em 1990, devido às decisões do governo que dificultaram a sua realização. Por isso, ele só aconteceu no ano seguinte, em 1991. Então, eles tiveram problemas com o governo. Por isso que eles não fizeram em 1990, fizeram em 1991. Certo? O governo dificultou. O governo não queria que fizesse esse censo. Então, quando eles conseguiram a aprovação de novo, eles continuaram fazendo, eles fizeram em 1991, certo? Para o processo da coleta de dados, são contratados e treinados recenseadores, que visitam os domicílios, que é o lugar onde as pessoas moram, né? Onde a gente encontra as pessoas. Os dados são coletados com base na aplicação de um questionário pelo recenseador aos residentes, compostos de diversas perguntas divididas em grupos. As perguntas abrangem o domicílio e seus moradores. Então, assim, uma vez já foram lá em casa, quando eu era mais nova, e a minha mãe que respondeu essa pesquisa. Eu estava junto, eu lembro que eu e meus irmãos estávamos todos ali juntos, porque a gente queria saber o que era, né? A gente era criança, queria saber.
E aí eles perguntam quantas televisões tem na casa, quantos chuveiros, quantas pessoas trabalham na casa. Assim, sabe? Eles vão perguntando nessas quantas geladeiras tem. Tudo isso eles vão perguntando nesses questionários. Em relação aos domicílios, é questionado o saneamento, iluminação, destinação do lixo, equipamentos existentes, entre outros dados. Então, eles vão perguntar lá, tem esgoto? Vocês pagam na conta de luz o esgoto? Né? Tem essa pergunta. E a iluminação? Tem iluminação pública? Tem iluminação na rua? Como que é a iluminação? Eles também perguntam isso. E se a gente separa o lixo? Eles também perguntam se a gente recicla, se a gente separa o lixo. Né? E, claro, equipamentos existentes, que são as televisões, geladeira, se tem aspirador, eles perguntam tudo isso. Em relação aos moradores, as questões estão relacionadas ao gênero, né? Se é masculino, se é feminino, a idade, né? Se tem crianças, qual a idade? Escolaridade, se as crianças estudam, né? Quem que trabalha, se é a cor ou raça, o estado civil, se tem filhos casados, se tem mais pessoas que moram lá que são casadas, né? Como que é o salário da pessoa, né? Eles perguntam tudo isso nessa pesquisa. Os dados são registrados em equipamentos específicos, como esse aqui da imagem, ó. Certo? Então, eles só vão ali com a canetinha marcando, perguntando e marcando. Então, aqui, lição de casa, gente. Então, imagine que você vai ser entrevistado por um recenseador, que é uma pessoa, né, contratada para realizar o censo demográfico no Brasil. As questões estão relacionadas à sua casa, gente, a casa onde vocês moram. Sua missão é responder às seguintes questões, ó. Então, tá aqui, ó. Vocês vão responder aqui, ó. O tipo da casa é casa de vila, é o condomínio, é o apartamento, certo? Tem todas essas perguntas aqui. Identificação do domicílio, aí vocês vão ter que ver aqui, ó. Tem uma identificação do domicílio de vocês aí. Acho que é na conta de água, de luz, acho que tem, certo? Então, vejam lá. Espécies de domicílio ocupado. Então, assim, é particular, né, de vocês, mesmo está ocupado, ou é um domicílio improvisado, né? Ou é coletivo, por exemplo, outras pessoas moram juntos? É isso que vocês têm que responder. O que vocês colocam aqui? Vocês colocam aqui o númerozinho, ó. Tá dizendo aqui, ó, 1, ou vocês colocam 1, ou vocês aqui colocam 5, ou vocês colocam 6. E aqui, quantos cômodos existem na casa de vocês? Junto com banheiro e cozinha. Então, daí aqui vocês colocam o cômodo. Existe 5, então eu vou colocar 0, 5, certo? Então, a lição de casa é essa daqui. Vamos voltar aqui. Então, gente, essa é a lição de casa na apostila, e aí nós temos uma ficha de atividade também, que é a página 107 e 108 da ficha de atividade, certo? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês. Sobre o censo, começamos, ainda não terminamos, temos mais coisas para falar, só que aí eu quero falar ano por ano, é mais detalhado, então a prof já deu todo esse início, para depois a gente continuar, certo? Então, era isso, gente. Então, nós ficamos por aqui, se cuidem, beijos, ó, e até o nosso próximo vídeo.